Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais um vídeo de perguntas e respostas. Pergunta de número 1. Em que cidade nasceu Paulo? E a resposta correta é em Tarso. Pode ser conferida em Atos capítulo 21, versículo 39. Pergunta de número 2. Em quantos dias Deus criou os céus e a terra? E a resposta correta é em 6 dias. Pode ser conferido em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Pergunta 3. Qual o nome da mãe de Jesus? A resposta correta é Maria. Pode ser conferida em Mateus capítulo 1, versículo 18. Pergunta de número 4. Em que árvore Zaqueu subiu para ver Jesus? Em um sicômoro. Pode ser conferido em Lucas capítulo 19, versículo 4. Pergunta de número 5. Qual era o nome da serva que Sarai deu por mulher a Abraão? E a resposta correta é Agar. Pode ser conferida em Gênesis capítulo 16, versículo 3. Pergunta de número 6. Quem é conhecido como o melhor amigo do rei Davi? E a resposta correta é Jonatas. Pode ser conferida em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Pergunta de número 7. Qual profeta foi lançado em uma cova com os leões? E a resposta correta é Daniel. Pode ser conferido no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Pergunta de número 8. Quantas pragas Deus enviou ao Egito para libertar o povo de Israel? E a resposta correta é 10 pragas. Pode ser conferido em Êxodo 7 ao 11. Pergunta de número 9. Quem vendeu sua primogenitura por um guisado de lentilha? E a resposta correta é Esaú. Pode ser conferido em Gênesis 25, versículo 34. Pergunta de número 10. Como morreu Estevão? E a resposta correta é apedrejado. Pode ser conferido em Atos capítulo 7, versículo 59. Pergunta de número 11. Para qual cidade o profeta Jonas foi enviado? E a resposta correta é para Nínive. Pode ser conferida em Jonas capítulo 1, versículo 2. Pergunta de número 12. Qual era o nome do pai de Abel? E a resposta correta é Adão. Pode ser conferido em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Pergunta de número 13. Que planta Moisés viu que ardia no fogo e não se consumia? E a resposta correta é sarça. Pode ser conferido no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Pergunta de número 14. Qual era o nome da única mulher que foi juíza em Israel? E a resposta correta é Débora. Pode ser conferido no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Pergunta de número 15. Qual era a ocupação do apóstolo Pedro? Pescador. Pode ser conferido em Mateus 4, versículo 18. Pergunta de número 16. Qual profeta foi alimentado por corvos?
E a resposta correta é Elias. Pode ser conferida em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Pergunta 17. Qual era o nome da comida que Israel comeu por 40 anos no deserto? E a resposta correta é maná. Pode ser conferido no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 31. Pergunta 18. Qual dos apóstolos é conhecido como o incrédulo? E a resposta correta é Tomé, João capítulo 20, versículo 25. Pergunta de número 19. Quantos capítulos tem o livro de Salmos? E a resposta correta é 150 capítulos. Pergunta 20. Qual era o nome da mulher filisteia por quem Sansão se apaixonou perdidamente? E a resposta correta é Dalila. Pode ser conferida em Juízes capítulo 16, versículo 4. Pergunta 21. Qual era o outro nome da rainha Esther? E a resposta é Radassa, em Esther, capítulo 2, versículo 7. Pergunta 22. Que parte de Adão Deus usou para criar Eva? E a resposta é costela, Gênesis capítulo 2, versículo 22. Pergunta 23. De que doença sofria a sogra do apóstolo Pedro? E a resposta correta é febre. Lucas capítulo 4, versículo 38. Pergunta 24. Em qual monte Deus deu os 10 mandamentos a Moisés? E a resposta correta é no Monte Sinai. Pode ser conferida em Êxodo 19, versículo 20. Pergunta 15. Que homem na Bíblia comia gafanhotos e mel silvestre? E a resposta é João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 4. Pergunta 26. Em que rio Jesus foi batizado? E a resposta é Jordão, Mateus capítulo 3, versículo 13. Pergunta número 27. Em que lugar vivia Jó? E a resposta correta é em Uz. Pode ser conferido em Jó capítulo 1, versículo 1. Pergunta 28. Quantos livros tem o Novo Testamento? E a resposta é 27 livros. Pergunta 29. Quantos anos tinha a filha de Jairo a quem Jesus ressuscitou? Doze anos. Pode ser conferido em Marcos capítulo 5, versículo 42. Pergunta 30. Em que animais entraram os demônios expulsos por Jesus do homem gadareno? Nos porcos. Pode ser conferido em Marcos capítulo 5, versículo 13. Pergunta 31. Quem foi o primeiro rei de Israel? E a resposta correta é Saul. Pode ser conferida em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Pergunta 32. Que profeta escreveu sobre o Vale dos Ossos Secos? E a resposta é Ezequiel. Pode ser conferida em Ezequiel 37, do versículo 1 ao 2. Pergunta 33. Quem Deus ofereceu como porta-voz de Moisés?
E a resposta correta é Arão. Pode ser conferida em Êxodo 4, do 14 ao 16. Pergunta 34. Quem foram os cônjuges que morreram ao mentirem para o Espírito Santo? E a resposta correta é Ananias e Zafira. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Pergunta 35. Quantas pessoas foram salvas na Arca de Noé? E a resposta é 8 pessoas. Pode ser conferida em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Pergunta 36. Qual era o nome do homem que foi constrangido a carregar a cruz de Jesus? E a resposta correta é Simão. Pode ser conferida em Mateus, capítulo 27, versículo 32. Pergunta 37. Onde João escreveu o livro de Apocalipse? E a resposta é na ilha de Patmos. Pode ser conferida em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Pergunta 38. Qual é o último livro do Antigo Testamento? E a resposta é Malaquias. Pergunta 39. Quem foi o rei mais sábio de Israel? E a resposta correta é Salomão. Pode ser conferida em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Pergunta 40. Quem foi a mãe de Isaque? Pode ser conferido em Gênesis, capítulo 21, versículo 3. Pergunta 41. Qual era o nome do cego que recebeu a visão em Jericó? Bartimeu. Pode ser conferido em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Pergunta de número 42. Para qual cidade Daniel foi levado junto com seus amigos? Para Babilônia. Pode ser conferido em Daniel, capítulo 1, versículo também de número 1. Pergunta 43. Quem era o rei nos dias em que Jesus nasceu? E a resposta correta é Herodes. Pode ser conferida em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Pergunta de número 44. Na parábola do filho pródigo, quantos filhos o pai tinha? E a resposta correta é 2 filhos. Pode ser conferido em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Pergunta de número 45. Qual era o nome do homem que foi ressuscitado na cidade de Betânia? E a resposta correta é Lázaro. Pode ser conferido no livro de João, capítulo 11, do versículo 43 ao 44. Pergunta de número 46. Quantos falsos profetas de Baal Elias derrotou? E a resposta correta é 450 profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, do 22 ao 40. Pergunta 47. Qual é o nome da terra que Deus prometeu a Israel? Canaã. Pode ser conferido em Números, capítulo 33, do 50 ao 56. Pergunta 48. Qual era o nome do anjo que apareceu a Maria? A resposta é Gabriel. Pode ser conferido em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Pergunta de número 49.
Quem era a sogra de Ruth? E a resposta correta é Noemi. Pode ser conferido no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Pergunta de número 50. Qual era o ofício ou a ocupação de Paulo? E a resposta correta é fazer tendas. Pode ser conferido em Atos capítulo 18, versículo 3. E nos diga qual é o seu nível. Se você acertou de 1 a 24 perguntas, é claro, você já está no nível iniciante. Mas se você foi além e acertou de 25 a 34 perguntas, você está no nível intermediário. Se você sabe muito e acertou de 35 a 44 perguntas, você está no nível avançado. Mas se você acertou de 45 a 50 perguntas, parabéns, porque você está no nível esperto. E nos diga, qual é o seu nível? Deixa aí nos comentários quantas perguntas você acertou, em qual nível você se encontra. E é claro, se inscreva no nosso canal, compartilha com aquele seu amigo bom de Bíblia. E chegou a hora daquele abraço! E o abraço de hoje vai para Benedito Vieira Fagundes, Mara Viana, Sandro Vieira, Ivoneide Gonçalves, Paulo Brito, Iracilda Gonçalves, Luísa Pereira de Capivari do Sul, Rio Grande do Sul, Neuza Ribeiro Rodrigues, Leandro Santos, Inês Moraes de Itacoatira, da Amazonas, Sandro Vieira, Dulcilene, Tereza Oliveira, Quiz Inteligente e Aureni Maria de Oliveira, de Serra Dourada da Bahia. Um grande abraço a todos. Tchau!